Olá a todos, uma alegria podermos mais uma vez estar com vocês nesta pregação da semana. Um ditado diz que em boca fechada não entra mosca. Isso quer dizer que é preciso tomar cuidado com as palavras. Dependendo da situação, escolher as palavras certas é um exercício necessário para não criar confusão. Por exemplo, agora, nesses tempos complicados da política, dependendo do que a gente vai dizer, pode despertar um grande problema e até criar inimigos. Por isso é importante saber dizer a coisa certa na hora certa. A gente se pergunta, por que Jesus foi dizer aquilo? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele, disse Jesus, conforme a história do Evangelho deste final de semana. Isto criou uma grande confusão e muitas pessoas deixaram de seguir Jesus. Claro, precisamos conhecer os fatos e ter a certeza que Jesus fez a coisa certa. Em todo caso, os textos bíblicos deste culto nos fazem refletir sobre os escândalos, coisas que fazem as pessoas se afastarem de Jesus. Nosso tema vai seguir nas seguintes palavras: o amor faz de tudo para não afastar as pessoas de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso
viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em humildade, queremos nos aproximar de nosso Deus e confessar todos os nossos pecados. Ó Deus gracioso, chegamos diante de Ti para confessar todos os pecados que estão em nosso coração, pecados por pensamentos, palavras, ações e omissões, pecados que nos afastam de Ti e de nosso semelhante. Bem sabemos, ó Deus, que nada merecemos de Ti, senão o Teu castigo, tanto neste mundo como na eternidade. Cremos, no entanto, que Jesus entregou sua vida na cruz por nós e assim perdoou todos os nossos pecados. Desta forma, mais uma vez, chegamos diante de Ti para pedir perdão de todos os pecados e assim buscar a Tua graciosa presença pelo poder do Santo Espírito para vivermos uma vida que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, na certeza de que Cristo entregou a sua vida por nós, que ressuscitou e que disse que estaria conosco todos os dias, através deste Senhor e Salvador Jesus, podemos ter a certeza de que os nossos pecados, todos eles estão perdoados. O próprio Senhor Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Amém. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. A leitura da epístola encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículos 6 a 21, onde lemos: Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada.
porque o que é claramente revelado só se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Assim termina a leitura. O Evangelho para este momento nós encontramos registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versos 51 até 69, onde está registrado assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi que me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia, desde o começo, quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais.
Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Até aqui a palavra do Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, busca e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pois todo o que pede receberá, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aleluia, aleluia. A gente se pergunta, por que Jesus foi dizer aquilo? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Isso criou uma grande confusão e muitas pessoas deixaram de seguir Jesus. Imagine a igreja cheia de gente e de repente o pastor, na sua mensagem, começa a falar algumas coisas que deixam as pessoas escandalizadas e revoltadas. E começam a sair da igreja e dizer: aqui eu não volto mais. Vamos então ver o que estava acontecendo nessa história que ouvimos há pouco no Evangelho. Milhares de pessoas, depois de comerem os pães e peixes multiplicados, depois de alguns serem curados de suas doenças, agora começam a ouvir o sermão de Jesus sobre o pão da vida. Aliás, hoje é o terceiro culto seguido que o Evangelho é tirado daqui, do 6º capítulo de João, e que fala do pão da vida. Entre tantos ensinamentos, Jesus lhes diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Enquanto ouviam isto, muitos começaram a falar entre si e a reclamar: o que ele ensina é muito difícil, quem pode aceitar estes ensinamentos? Jesus percebe o que está acontecendo e faz uma pergunta para o povo: vocês querem me abandonar por causa disto? Ou conforme vocês também podem encontrar na versão do Almeida, na Bíblia do Almeida: isto escandaliza vocês? Se olharmos o texto original da Bíblia, lá na língua grega, vamos encontrar o termo escandalon. É parecido com o português escândalo. Escandalizar também pode ser traduzido por ofender, afastar.
abandonar. O povo judeu ficou ofendido pela maneira de Jesus falar. Jesus usou expressões muito fortes: comer a sua carne, beber o seu sangue. Nós bem sabemos, o povo judeu tinha leis que proibiam comer certos tipos de carne e, em hipótese alguma, podiam beber sangue. Quando matavam um animal, eles tiravam todo o sangue para só depois preparar a carne e comer. Quando Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, isto fez os judeus ficarem de cabelo em pé. Isto foi um escândalo para eles. Por que será que Jesus usou estas expressões? É claro que Jesus não estava falando que eles deveriam comer a carne dele e beber o sangue dele de forma literal. Ele estava usando isso de forma figurada. Jesus estava falando de fé, de acreditar nele, na qualidade de Salvador, o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. Mas então, por que Jesus não disse isto no lugar de usar estas palavras escandalosas? Se ele tivesse mais cuidado, será que no final da história não seria diferente e muitos continuariam seguindo-o sem abandoná-lo? Vamos então aos fatos. Na verdade, não foram as palavras de Jesus o motivo de muitos o abandonarem. O problema estava nas próprias pessoas que o abandonaram. Isso porque, na descrença e na dureza de coração deles, eles nunca tinham sentido o gosto deste pão que era Jesus. Jesus, antes de falar de comer a sua carne e beber o seu sangue, tinha-lhes falado que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele se comparou ao pão, um alimento que os judeus comiam em casa e em suas festas religiosas. E aqui não havia ofensa nas palavras de Jesus, mas mesmo assim eles não creram em Jesus. O motivo do escândalo, portanto, estava no coração daquelas pessoas descrentes e não nas palavras de Jesus. Interessante que mesmo não crendo em Jesus como sendo o Salvador deles, o Deus encarnado, mesmo assim o povo seguia Jesus. E por que seguia? A fim de receber o pão para o corpo, a cura física, as coisas materiais. Somente isso. E isto não agradou o Salvador Jesus, porque Jesus queria dar muito mais. Ele queria dar a vida eterna. Mas eles só queriam coisas materiais. Eles eram seguidores de Jesus, mas eles não eram discípulos de Jesus. Jesus então faz uma divisão, uma separação entre seguidores e discípulos. E a maneira encontrada foi esta: escandalizar estes judeus em seus costumes, em seu moralismo, em sua falsa religião. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveria na primeira carta aos Coríntios que a mensagem da cruz é escândalo para os judeus. Podemos dizer que existem dois tipos de escândalo que faz uma pessoa abandonar a Jesus. O escândalo que pode ser evitado e o escândalo que não tem como evitar. Quando Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 17, que sempre vão acontecer coisas que fazem os outros caírem em pecado, ou conforme está na versão do Almeida, é inevitável que venham escândalos. Aqui Jesus está falando daquelas coisas escandalosas que podem ser evitadas. No texto da epístola, conforme este final de semana, em Efésios capítulo 5, Paulo fala sobre estas coisas que podem e devem ser evitadas para não criar o escândalo, o abandono. Paulo escreve: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver.
Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Logo depois, Paulo lembra um exemplo de atitude que provoca escândalo. Ele escreve: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Paulo não proíbe a bebida alcoólica, mas ele recomenda o cuidado com a bebida alcoólica. E ao contrário de encher-se desta bebida, o apóstolo recomenda encher-se do Espírito Santo. E bem sabemos, encher-se do Espírito Santo acontece através da palavra de Deus. Mas tem escândalos que não tem como evitar. Um exemplo foi este, praticado propositalmente por Jesus, ao usar estas palavras em nosso texto. Na verdade, ele separou o joio do trigo. No texto de Provérbios, conforme ouvimos, também temos o exemplo do escândalo da separação que é necessária. O texto usa uma linguagem figurativa, dizendo que a sabedoria preparou uma grande festa e convidou as pessoas sem juízo. Venham, diz o texto, comam a minha comida e bebam o vinho que preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Deixem, afastem-se, fiquem escandalizados, diz o texto. Mais ou menos o que Paulo disse na epístola: não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Este é o escândalo que precisamos cometer, isto é, nos afastar do pecado. E às vezes isso significa se afastar dos próprios pecadores. É o que também diz o salmo deste final de semana: afastem-se do mal e façam o bem. Afastar-se do mal, evitar a companhia dos tolos, não participar das coisas sem valor, é uma atitude de prevenção. Não que devo evitar a minha aproximação com as pessoas que vivem no pecado, sem arrependimento, das pessoas descrentes, até porque nós somos a luz do mundo e precisamos estar no meio das pessoas descrentes para dar o nosso testemunho e levar-lhes o arrependimento e a salvação. Agora, se o ambiente que costumo frequentar, o meio em que vivo é um lugar que não condiz à vida cristã, é certo que poderei ser contaminado e influenciado, começarei a viver como os descrentes vivem e não como a fé cristã me orienta a viver. Por isso, então, a recomendação do apóstolo Paulo em nossa epístola: procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Mais adiante, procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. E daí, claro, precisamos buscar orientação na palavra dele, a Bíblia Sagrada. E se no início eu lembrei o ditado que em boca fechada não entra a mosca, é preciso entender que nenhum de nós tem a capacidade e a autoridade que Jesus tem, quando ele separou o joio do trigo. Aliás, o próprio Evangelho diz que Jesus, ao dizer que eles deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, disse isto porque ele já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele, conforme o Evangelho. Ou seja, nós não somos Jesus e por isso não temos a autoridade para fazer este escândalo que Jesus fez, de afastar as pessoas descrentes. Um dia Jesus vai fazer isto definitivamente. Ele vai separar os descrentes dos crentes. Ou como ele comparou, vai separar os cabritos das ovelhas. E isso será no dia do juízo final. Até lá, nós temos o compromisso de juntar, de buscar, de pregar o Evangelho,
E fazemos isto através das nossas palavras e das nossas atitudes. Enquanto isto, nossa resposta a Jesus é a mesma quando ele perguntou aos discípulos: vocês também querem ir embora? E nós então respondemos: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Amém. Oremos. Bondoso Deus, Pai de nosso querido Salvador, Deus triuno juntamente com o Espírito Santo. Tu nos dizes em Tua palavra, conforme ouvimos hoje no Salmo, que aqueles que procuram a Tua proteção não serão condenados. Esta certeza nós temos e por isso estamos aqui, diante de Ti, buscando a Tua proteção na Tua palavra e na comunhão cristã, seja de forma presencial ou também deste meio, através da internet. Reconhecemos, ó Senhor, que muitas coisas tentam nos afastar de Ti, através dos escândalos do mundo e também os escândalos que estão em nosso coração. Somos tentados a todo instante a nos afastar de Jesus, assim como fizeram aquelas pessoas no tempo de Jesus aqui na terra. Queremos, por isso, ó gracioso Deus, dizer e cumprir aquilo que os discípulos disseram a Jesus. Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Diante disto, te imploramos, Pai Celestial, continues nos dando oportunidades de ouvir a Tua doce palavra, seja na igreja ou também pelos meios que Tu nos ofereces, especialmente hoje pela internet. E assim, anima-nos e capacita-nos para sermos testemunhas Tuas num mundo onde os dias em que vivemos são maus.
Enche-nos com teu Santo Espírito para sermos luz do mundo, sal da terra, e assim seguirmos a tua santa vontade. E dessa forma que nunca afastemos as pessoas de ti, cometendo escândalos por meio de palavras e ações. Ao contrário, vivendo como cristãos, mostra-nos o caminho a seguir para fazer a tua santa vontade. Te pedimos também, abençoa nossos lares, famílias, filhos, pais. Abençoa nossa pátria, povo e governantes. E que neste tempo de tanto sofrimento, possamos aprender que tudo neste mundo está nas tuas mãos e sempre possamos confiar que tu nunca nos abandonas. Por isso, aumenta a nossa fé para nunca duvidarmos do teu amor que dura para sempre. Abençoa a nossa igreja com seus membros e pastores, esteja ao lado daqueles que estão protegidos em suas casas e que ali rendem o seu culto a ti com alegria e confiança no teu amor. Também pedimos em favor das pessoas enfermas, enlutadas, abatidas, que passam por dificuldades das mais diversas no corpo e na alma. Conforme tua santa vontade, que sejam amparadas e possam voltar a viver com alegria e esperança, sempre olhando firme para as tuas promessas. Abençoa aqueles que estão lembrando mais um ano de vida e que sejam sempre agradecidos pelas coisas que ofereces a cada um de nós. E assim te agradecemos por tudo. Te louvamos e bendizemos teu santo nome, agora e sempre, em nome daquele que entregou a sua vida por nós na cruz, o Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.